Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Matheus e na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão para o Sondar, no caso, um simulado para o Sondar que é baseado no primeiro volume da apostila do Aprende Brasil, certo? Vamos lá então com a primeira questão, são operações aqui envolvendo números inteiros. Números inteiros, certo? As 5 primeiras questões desse simulado eu já fiz um outro vídeo explicando, mas vamos lá, eu vou refazer elas, eu fiz algumas mudanças nas questões, alterei valores, né, mas as ideias serão as mesmas. Beleza? O foco é nós resolver aqui o mais rápido possível essas questões. Beleza? Qualquer dúvida você pode deixar também nos comentários. Vamos embora então com a primeira questão. Uma empresa lançou o balanço financeiro dividido em trimestres. O balanço financeiro anual, correto? Então, o ano tem 3 trimestres, certo? Porque cada trimestre tem 3 meses. Então, nós temos 4 trimestres no ano, né? Porque 4 vezes 3 igual a 12. Tranquilo? Beleza. Ali, no valor do saldo, nós temos o valor da empresa ali a cada trimestre. O valor arrecadado, ou no caso, primeiro trimestre, 315 mil. Um valor positivo. Depois, segundo trimestre, 142 mil negativo. Terceiro trimestre, 58 mil negativo. E quarto trimestre, 120 mil. Daí positivo agora no caso. Daí a pergunta é, o trimestre de menor saldo ocorreu. Então qual foi o trimestre que a empresa teve menor saldo? Então o menor saldo é o que ficou negativo. Daí pode ser o menos 142 mil ou o menos 58 mil. Você tem que analisar e ver qual que é menor. O menor nesse caso é o menos 142 mil. É o menor. Então a resposta é segundo trimestre. Por que menos 142 mil é menor que 58 mil? Para isso eu vou te trazer aqui uma reta numérica. Vou pegar aqui, ó, 1 e 2, daí vai seguir para frente, né? E aqui para o lado da esquerda os negativos, menos 1, menos 2. Vamos lá. Se eu comparar o número 1 e o número 2, o 2 é maior que 1, ou seja, o 1 é menor que o 2. Isso olhando para os positivos. Agora, quando a gente vem para os negativos, a ideia é o contrário. Quem que é maior? O maior é o que está mais perto do 1. Aliás, o maior é o que está mais perto do menos 1. Então, o menos 1 é maior que o menos 2. Perceberam que é o contrário quando a gente faz análise nos números positivos e análise nos números negativos? Então é o seguinte, para a direita do zero, quanto mais perto do zero, menor é o número. Agora, quando a gente está nos números negativos, quanto mais perto do zero, maior é o número. Ou seja, menos 1 é maior que o menos 2. Entendendo essa ideia, você vai conseguir compreender um motivo pelo qual o menos 142 mil é menor que o menos 58 mil. Beleza? Próxima questão. O professor Matheus fez uma prova com 60 questões. Beleza? Cada questão vale um ponto. Ou seja, uma questão certa, né, vale um ponto. Um ponto. Uma questão certa vale um ponto. Show de bola. A cada 2 erradas, então olha só, 2 erradas. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês também, né? Pode estar cortando. Tá bom. 2 erradas perde um ponto. Então, 2 erradas perde um ponto. E questões não resolvidas não alteram a pontuação. Ou seja, a questão que não resolveu, não marcou nada, não ganha ponto e também não perde ponto. Vamos lá, Yasmin, ela respondeu 50 questões, certo? Então, se ela respondeu 50, ela deixou 10 em branco, certo? 10 em branco. Isso foi o que a Yasmin deixou em branco, porque ela não resolveu. Então, essas 10 a gente não vai considerar para pontuação, porque elas não vão mudar nada. Agora, a gente sabe que a Yasmin acertou 42. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se vai aparecer para vocês. 42 questões. Se ela acertou 42 questões, ela tem 42 pontos. É isso? Vamos lá, pera aí. Ela tem 42 pontos. Beleza. Porque ela acertou 42 questões. Se ela respondeu 50 e acertou 42, ela errou 8. Então, 8 erros.
Olha só, 8 erros. 2 erros perde 1 ponto. Certo? 4 erros perde 2 pontos. 6 erros perde 3 pontos. 8 erros perde 4 pontos. Então ela perdeu 4 pontos. Porque a cada 2 erradas perde 1 ponto. Então, perdeu 4 pontos. Agora deixa eu alterar minha câmera de lugar, porque não está aparecendo para vocês, né? Então acertou 42 questões. Deu 42 pontos, só que teve 8 erros. E a cada 2 erros perde 1 ponto, então ela perdeu 4 pontos, certo? Como é que a gente vai descobrir quantos pontos que ela fez? Temos um problema aqui, tá, pessoal? As 4 alternativas estão erradas, eu vou ter que alterar isso daí. Inclusive, eu já vou fazer isso agora. Primeiro vamos terminar de resolver. A gente vai pegar os 42 pontos que ela fez e vai diminuir dos 4 pontos que ela perdeu. 42 menos 4 é igual a 38. Ou seja, 38 foi a pontuação da Yasmin. Então, deixa eu já alterar aqui. 38, a resposta correta aqui, letra A. 38 pontos foi o que Yasmin fez. Show! Vamos lá, próxima questão. Essa questão pode ter algumas maneiras diferentes para a gente resolver. Eu vou te explicar uma delas. Vamos lá então. João, ele tinha uma dívida de R$ 1.200. Se ele tinha uma dívida, ele está devendo, então é negativo, certo? R$ 1.200. Tranquilo. Ele recebeu um salário de 1.900. Então, ele recebeu, ele ganhou. Então, mais 1.900. Beleza. E ele pagou a dívida de R$ 1.200, certo? E também pagou um boleto de 900. Se ele pagou um boleto, ele tá perdendo dinheiro. Então, ele tá pagando o boleto. Então, é menos 900 reais. Beleza, agora, o que a gente vai fazer a partir daqui? Tem duas maneiras diferentes que eu posso te mostrar agora. Uma delas é pegar o 1.900 e diminuir 1.200, que daí vai sobrar 700. E com esses 700 reais tem que pagar o boleto de 900. Ou seja, ele vai ficar, no caso, devendo 200. Você pode fazer esse passo a passo. O que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Primeiro, nós vamos somar tudo que ele está devendo. Ele tem a dívida de 1.200 e ele tem um boleto de 900, certo? O total disso aqui tudo é o que ele está devendo. Então eu vou somar. 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 é 0. 9 mais 2 é 11. Sobe 1. 1 mais 1, 2. 2.100 é o que ele está devendo, certo? Então ele tem 2.100 menos 2.100, porque ele está devendo. O salário que ele recebeu foi de R$ 1.900 para pagar isso aí tudo. Então a gente tem menos 2.100 mais 1.900. E se eu escrever 1.900 menos 2.100, não vai alterar em nada, tá bom? Se eu colocar o contrário. 1.900 menos 2.100. Não altera em nada. Show. Como é que nós vamos calcular isso aqui agora? Estão atrapalhando minha aula aí, eu acho. Não sei se está aparecendo, mas vamos seguir o baile. Sem edição, sem nada. Pessoal, quando a gente tem a soma ou a subtração, operações com números inteiros. No caso aqui não é multiplicação, não tem regra de sinal, tá? Que a gente tem números com sinais diferentes, por exemplo, um positivo e um negativo, a gente sempre vai pegar o número maior, no caso aqui 2.100, e diminuir do menor. Qual que é o menor? Meu Deus. O menor é 1.900. Certo? Então 2.100 menos 1.900 é 200. Só que a resposta não é 200 positivo. Por quê? Tu vai olhar o 1.900 e o 2.100. Qual o número que é maior? É o 2.100. Então a nossa resposta vai prevalecer o sinal do número maior. Então a nossa resposta é negativa. Então, menos 200, letra C é correta. Próxima questão aqui falando de razão. O que é razão? Razão é a comparação entre dois números, certo? E se eu quiser saber a razão entre os que preferem matemática e ciências? Razão entre os que preferem matemática e ciências. Ou seja, o que eu falo primeiro aparece primeiro, que é matemática. O que eu falo depois aparece depois, que é ciências. É a comparação entre matemática e ciências. Só que a gente vai fazer por meio de número. Olha só, os que preferem matemática e os que preferem ciências. Matemática, nós temos 4 estudantes, então em cima é 4. Embaixo nós temos ciências, que é quanto? 10. 4 sobre 10. Isso que é razão.
É uma comparação entre dois números por meio de uma fração, beleza? No caso da resposta aqui, 4 décimos, a gente poderia simplificar ela também, que é dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Seria 4 dividido por 2, que é 2, 10 dividido por 2, que é igual a 5, a resposta seria 2 quintos. São frações equivalentes, né? 4 décimos e 2 quintos, mas eu também vai ter outra aula no canal falando apenas sobre esse conteúdo, tranquilo? Bem explicado, bem detalhado para vocês. Aqui é uma revisão para a prova do dicionário, a gente está resolvendo um simulado. Show? Então isso que é razão. Se eu dissesse a razão entre os que preferem matemática e educação física, seria 4 sobre 16. 4/16avos, né? Beleza? Vamos para a próxima questão. Aqui que fala sobre amplitude. Amplitude é a diferença entre as temperaturas máxima e mínima. Beleza? Diferença é o quê? Conta de menos. Então a gente tem temperatura máxima menos a temperatura mínima. Isso aqui é o quê? Amplitude. Show? Vamos lá. A questão é máxima de 4 graus Celsius. Vou colocar aqui. Menos quanto? Menos a mínima. Quem que é a mínima? A mínima é menos 1 grau Celsius. Como é menos 1 grau Celsius, para não dar problema a gente errar os sinais aqui na nossa conta, a gente vai colocar um número entre parênteses, que é menos 1 grau Celsius. Beleza? Na outra aula que eu falei das 5 primeiras questões, eu explico detalhadamente isso daqui. Agora tem a regra de sinal, né? 4 menos o menos 1. Menos com menos, a regra de sinal vai ficar positivo. Então a gente vai ter 4 graus Celsius mais 1 grau Celsius. Isso tudo aqui vai dar igual a 5 graus Celsius. Resposta letra D. Beleza? Vamos ver aqui. É isso aí. O que tem que tomar cuidado nessa questão é o seguinte, porque é 4 menos. Menos quem? Daí tu tem que olhar qual que é a temperatura mínima, que é menos 1 grau Celsius. Então tu coloca entre parênteses. Show? E esse menos com menos ficou positivo. Show? Espero que você tenha entendido. Agora nós temos uma questão aqui que envolve o plano cartesiano. Vamos lá resolver ela bem rapidinho. A gente quer obter uma figura simétrica do trapézio ABCD. Por que trapézio ABCD? Porque nós temos aqui, ó, os vértices, né? Vértices A, B, C e D. Show! E a gente quer obter essa figura simétrica desse trapézio em relação ao eixo X. Qual que é o eixo X? Que também é conhecido como o eixo das abscissas. É esse aqui, o eixo X. E aqui o eixo Y, que também é conhecido como o eixo das ordenadas. Então, eixo X é conhecido como o eixo das abscissas e o eixo Y como das ordenadas. Tranquilo? Nós temos também dentro do nosso plano cartesiano os quadrantes. No caso, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. É algo que é importante a gente saber. O que é que nós temos aqui no primeiro quadrante? O eixo X é positivo ou negativo? O eixo X, ó, positivo. Então, eu posso colocar aqui 1. O eixo Y também é positivo, então eu vou colocar 1. Que seria o quê? Multiplicar os vértices da figura por 1 para continuar no primeiro quadrante. Já vou mostrar isso melhor para vocês. Segundo quadrante, nós temos o X. Olha só, o eixo X negativo, então menos 1. E o eixo X, o eixo Y, né, positivo. Beleza. Terceiro quadrante, eixo X negativo, menos 1. Eixo Y também negativo, menos 1. E agora o quarto quadrante nós temos o quê? O eixo X positivo e o eixo Y negativo. Beleza. Para que serve isso? E da onde que é esse 1? Por que é esse 1? Eu vou te mostrar agora. Olhando para a figura ABC dele, que é o trapézio, o ponto A, ele tem quais vértices? Tem vértices aqui, ó, 1 no X e 1 no Y. Então, é 1 e 1, beleza. Agora o B, ponto B, quais são os vértices? Os vértices são o 4 e o 1, certo? Então, 4 no X, 1 no Y. Ponto C. Olhando bem, nós vamos ter o quê? 5 no X, 3 no Y. 5 no X, 3 no Y. E o ponto D, no X é 0. Olha só, ponto D, no X é 0. E no Y
é igual a 3. Beleza? Que é este ponto aqui em cima, o ponto D. Então nós temos aqui a figura que é o trapézio ABCD. Nós queremos o quê? Encontrar o quê? Uma figura simétrica, esse trapézio, que esteja no quarto quadrante. Simétrica que esteja no quarto quadrante. Então a gente vai colocar essa mesma figura no quarto quadrante. Para ela ficar no quarto quadrante, o que vai acontecer? O eixo X tem que ser positivo no quarto quadrante e negativo no eixo Y. Ou seja, nós precisamos fazer o que para encontrar o trapézio do quarto quadrante? Vamos lá, vou criar aqui os pontos. A', B', C' e D'. Por que eu estou chamando desse jeito? Para não deixar igual ao ponto A. Se eu colocar só o A, é como se tivesse o mesmo ponto. Eu quero colocar outros pontos, porque eu quero criar uma outra figura, um outro trapézio em outro quadrante diferente. Beleza? Então vamos lá. O ponto A, no quarto quadrante, ele é positivo, o eixo X, certo? Então vai continuar 1, vai continuar o 4, vai continuar o 5 e vai continuar o 0, certo? Isso pensando no eixo X, porque a gente multiplicou por 1. Por quê? Para manter esses mesmos pontos no quarto quadrante, onde o eixo X é positivo. Agora a gente vai para o eixo Y. O eixo Y é negativo. Dá para perceber? O eixo Y é negativo. Então, para nós deixarmos os pontos aqui, ó, olha só, as coordenadas do eixo Y negativas, nós precisamos multiplicar por menos 1. E todo número que é multiplicado por menos 1, basta alterar o sinal do número. Então, 1 vezes o menos 1 é menos 1. 1 vezes menos 1 é menos 1, já foi. 3 vezes o menos 1 é menos 3. E 3 vezes menos 1 é menos 3. Então, a partir desses pontos agora, eu vou criar um novo trapézio, que é no quarto quadrante. A gente tem 1 e menos 1. Aqui tem um ponto, que é o ponto A'. O ponto B' é 4 e menos 1. Então nós temos aqui o ponto B'. E o ponto C', 5 e menos 3. Olha só, ponto C', 5 e menos 3. Ponto D', 0 e menos 3. Aqui. Ligando os pontos, nós temos o trapézio. Dá para observar que eles são simétricos. Então a gente obteve uma figura simétrica, aquele trapézio do primeiro quadrante, onde o eixo X e o eixo Y são positivos, que é por esse motivo que eu multiplico por 1 e por 1, para continuar naquele mesmo lugar a figura. Se eu quero mudar de quadrante, para mudar para o segundo quadrante, eu multiplico por menos 1 e 1, para mudar aquela mesma figura. Para o terceiro quadrante eu multiplico por menos 1 e por menos 1. Por quê? Menos 1 no eixo X, menos 1 no eixo Y, tranquilo? E se eu quero mudar para o quarto quadrante, eu tenho que ter positivo no eixo X. E é por esse motivo que eu multipliquei por 1, eu só repeti aqui os valores. E quando eu mudei o eixo Y, ele ficou negativo, olha só. Antes ele era positivo, agora ele ficou negativo. Por esse motivo eu multiplico por esse menos 1. E sempre que a gente multiplica o número por menos 1, é só alterar o sinal do número, correto? Então a gente conseguiu aqui a figura simétrica do trapézio ABCD. Fechou? Só que faltou colocar aqui para vocês D'. A resposta aqui então é 1 e menos 1. 1 e menos 1, onde que está? Letra B de bola. Beleza? Deixa eu ver se apareceu tudo para vocês. Acho que a explicação apareceu tudo, né? Deixa eu ver aqui. Não apareceu as alternativas, né? As alternativas não apareceram, agora está aparecendo aí para vocês. Beleza? Vamos lá para mais uma questão. Questão número 7. Observe a imagem. Com relação ao eixo Y, o eixo Y é qual? É este que eu estou marcando aqui agora. É o eixo Y, certo? A gente quer saber qual é a relação que nós temos ali. Se é simetria de rotação, de reflexão, de translação ou assimetria. O que é assimetria? É quando não é simétrico. Mas nós podemos perceber que dividindo ao meio no eixo Y, nós temos uma imagem para um lado, uma imagem para o outro lado, e elas têm uma semelhança, elas são simétricas.
porque a gente obtém a mesma imagem nos dois lados. Mas qual simetria que nós temos? Rotação, reflexão ou translação? Então, olha só como é que a gente faz para descobrir isso. Vamos lá, partindo do eixo Y, para andar para o ponto B, a gente andou uma unidade, correto? Para andar para o outro lado, que é o ponto A, andamos uma unidade. Está simétrico. Olha só, aqui nós andamos, vamos dizer, 2 unidades aqui, mas não é isso aí, tá? É uma diagonal aqui. Então, andou a mesma distância que do outro lado. Mantém a mesma ideia. Aqui subiu 2 unidades, aqui também subiu 2 unidades. Aqui também. Ou seja, aconteceu a mesma coisa dos dois lados. Então essas figuras elas são simétricas, tá? É meio óbvio isso daí. Mas beleza, como é que eu faço para descobrir a simetria? Quando a gente divide uma imagem ao meio, se ela ficar igual para os dois lados, elas estão refletindo a mesma coisa. Então a gente tem a simetria de reflexão, que é o caso dessa questão. Como é que eu obtenho a simetria de reflexão? Vamos supor que eu tivesse aqui, ó. Vou só criar um exemplo. A gente já sabe que é reflexão, porque quando a gente corta ao meio, a imagem fica dividida em partes iguais, beleza? E simétricas. Por isso é reflexão. O que seria a rotação? Vou te dar um exemplo. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um plano cartesiano. Vamos dizer que eu tivesse um triângulo aqui, tá? Se eu colocar esse triângulo, olha só, tá muito feio esse triângulo. Vamos consertar isso aqui, ó. Se eu tivesse um triângulo aqui e eu conseguisse trocar ele de lugar, mudar a posição dele, mudei a posição dele, mas ele continua do mesmo tamanho, tudo igual. Eu só mudei a posição dele. Esse movimento é de translação, tá? No caso, não é o que acontece na nossa questão. Esse é o movimento de translação. E o que seria um movimento de rotação? É quando se eu pegasse esse triângulo aqui, a partir desse ponto, e mexesse a figura. Por exemplo, colocasse esse triângulo assim, ó. Vamos lá, vou dizer que ele tem um ângulo reto aqui e um ângulo reto aqui. Entendeu? Eu rotaciono ele, eu movimento ele a partir de um certo ponto. Eu vou colocar uma imagem que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Talvez não muito boa, mas essa aqui é a ideia do movimento da rotação, certo? Eu tenho uma imagem e a partir de um ponto eu rotaciono ela. É o que vocês conseguem ver na imagem, espero que sei. Beleza? Então essa é a ideia. Rotação a gente a partir de um ponto muda a posição da figura e ela continua do mesmo tamanho, mantém tudo certinho. Isso é a rotação. A translação é quando a gente muda a figura de posição, mantendo também o mesmo tamanho, como eu já mostrei. E reflexão é quando a gente, tipo, por exemplo, parte a figura no meio e ela tem a simetria ali para os dois lados, que nem eu mostrei. Criando uma relação aqui de simetria, olha só. Não, vamos lá, vamos pular para a próxima questão. Vou fazer uma outra aula só para isso, tá, pessoal? Porque senão a aula vai ficar muito longa e daí vai ficar meio ruim. Vamos lá, nós temos mais 2 questões nessa aula aqui, questão número 8 agora. E é sem corte mesmo, é isso aí, vamos embora. Questão 8. Em uma loja são vendidas bolinhas de ping-pong. Cada uma delas custa R$ 2,50. Daí o Matheus deseja comprar uma quantidade de bolinhas de modo que seja possível guardá-las em qualquer um dos modelos de caixa, sem sobras ou excesso. Daí aqui nós temos os 3 modelos de caixa da loja. Um modelo que vem 4 bolinhas, dá R$ 15, né? Que é o valor das bolinhas, cada uma custa R$ 2,50, dá R$ 10. Só que tem a embalagem, a caixinha, que ela vai custar mais 5 pila. Então, R$ 15 ali para 4 bolinhas. 10 bolinhas custa R$ 30. Junto nessa caixa, né? O valor de cada bolinha é R$ 2,50. E o modelo 3, 25 bolinhas, deu total, isso aí vai custar R$ 65. O preço nessa questão não vai fazer muita diferença, tá? A quantidade mínima de bolinhas que Matheus deve comprar para que não tenha sobra ou excessos. Por exemplo, nós temos aqui 4 alternativas. Se ele comprar 4 bolinhas... Só que, olha só, primeiro eu vou te trazer uma informação importantíssima. Matheus deseja comprar uma quantidade de bolinhas que seja possível guardar em qualquer um dos modelos de caixa. Então ele tem que comprar uma quantidade que ele pode guardar em qualquer um dos 3 modelos. Se ele comprar 4 bolinhas apenas, olha só, que é a primeira questão, ele vai conseguir guardar no primeiro modelo. Só que ele não vai conseguir guardar no segundo modelo porque vai sobrar. E não pode ter sobra nem excesso. Então não pode ser 4 bolinhas, porque vai faltar bolinhas no modelo 2 e no modelo 3. Tem que ser exata a quantidade de bolinhas em cada caixa. Se for 40 bolinhas, dá para colocar as 40 bolinhas divididas no modelo 1? Dá. Por quê?
Se a gente fizer 40 dividido por 4, que seriam 4 bolinhas por caixa, vai dar igual a 10. Então precisaria de 10 caixinhas do modelo 1, daí dá certo, beleza? Agora, se for pro modelo 2, pegar as 40 bolinhas e dividir por 10, 40 dividido por 10 é igual a 4, precisaria de 4 caixinhas do modelo 2 para guardar. E agora, se você dividir então as 40 bolinhas no modelo 3, vai dar uma caixinha inteira e vai ter uma outra caixinha que não vai estar com 25 bolinhas. Vai ter uma outra caixinha só com 15 bolinhas. Ou seja, vai estar faltando, vai ter sobra. Não pode ter sobra nem excesso. Ou seja, não pode ser 40 bolinhas então, porque não dá para distribuir em qualquer modelo sem sobra ou excesso. Se for 50 bolinhas, mesma ideia. Dá para dividir no modelo 3, dá para dividir no modelo 2. Mas não vai dar para dividir no modelo 1 as 50 bolinhas. Por quê? Se dividir no modelo 1, vai ter excesso, vai sobrar 2 bolinhas, certo? Então, o que vai acontecer? As 100 bolinhas vai dar certo. Mas eu quero te trazer o conceito da questão, porque a gente quer saber a quantidade de bolinhas. Olha só. A gente tem 4 bolinhas no modelo 1, 10 bolinhas no modelo 2 e 25 bolinhas no modelo 3. A gente quer saber qual é o número de bolinhas, no mínimo, que tem que ser comprado, que dá para dividir igualmente em cada um dos modelos. Ou seja, a gente precisa de um número que seja comum, certo? Como é que a gente pode encontrar isso? Com o MMC, que é o menor múltiplo comum, que é entre o 4, o 10 e o 25. Vou fazer outra aula também, falando apenas sobre isso no canal. Mas por que as 100 bolinhas daria certo? Só mostrando pra vocês aqui. Por que as 100 bolinhas daria certo? Se a gente pegar 100 e dividir por 4, vocês vão chegar em 25. Então vai dar 25 exato, certo? 25 caixinhas exatas no modelo 1. Se fosse no modelo 2, 100 dividido por 10 é igual a 10. Seriam 10 caixinhas exatas. E se fosse no modelo 3, seria 100 bolinhas dividido por 25, que vai dar igual a 4. Seriam então 4 caixas dessas de 25 bolinhas. Então, no número 100, todas elas daria certo. Seria possível guardá-las em qualquer um dos modelos de caixa se fosse 100 bolinhas, no mínimo, sem sobras e sem excesso. Como é que faz o MMC? Divide pelo menor número primo possível. Vamos lá, primeiro pelo 2. 4 por 2 é 2, 10 por 2 é 5, 25 por 2 não dá, repete. É assim que a gente faz o MMC, vai ter uma outra aula só para isso, tá? Por 2 de novo, dá 1, 5 e 25. Agora, o 25 e o 5, nós podemos simplificar por 5, porque por 2 e por 3 não dá mais. 1 repete, 5 por 5 é 1, 25 por 5 é 5, e agora 5 por 5 é 1. Aqui tá apagando o que eu estou escrevendo. Quando chega em 1, acabou o MMC. Como é que encontra? Multiplica tudo. Olha só, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. Então a gente chegou, por meio do MMC, no número 100. Era só fazer o menor múltiplo comum, que seria... A gente encontraria qual é o número de bolinhas necessárias que daria para dividir igualmente naqueles 3 modelos. Bem tranquila a questão. E para finalizar, a gente vai para a última questão da aula. Observe os números racionais abaixo e escreva-os em ordem crescente. O que é número racional? É aqueles números que a gente pode escrever na forma de fração. São números decimais periódicos, que são dízimas periódicas, né? Você vai aprender isso também em outras aulas aqui no canal. Beleza? Então vamos lá. A gente tem 4 números, a gente vai analisar eles agora e escrever na ordem crescente. Vamos lá, a gente tem menos 0,72, nós temos menos 0,625, são os negativos. Temos os 0,625, e quem que é aqueles 5 nonos, para a gente poder comparar? Para encontrar aquele número em número decimal, que é número com vírgula, a gente vai pegar o de cima e dividir pelo de baixo. 5 é dividido por 9, não dá para dividir, acrescento 0 uma vírgula, 50 por 9. Vamos lá, 5 vezes 9, 45, sobra 5. Acrescento 0, 50 por 9, vai dar 5. Perceba que eu vou ficar se repetindo aqui infinitamente. Isso é uma dízima periódica simples, tá? Então a gente tem 0,555 infinitamente. Agora vamos lá, qual que é o menor número de todos? Vamos lá, qual que é menor? Menos 0,72 ou menos 0,625? O menor, como a gente já viu antes na aula de hoje, é o que está mais longe do zero.
O mais longe do zero é quem? 0,72 negativo ou negativo menos 0,625? Você poderia pensar que mais longe é o 0,625, mas não. Por quê? Esse menos 0,72 é como se fosse menos 0,720. Essa é a ideia. Então, esse aqui está mais longe do zero. Então, o menor número é o menos 0,72. Depois que vai vir o outro negativo, que é o menos 0,625. Depois, pessoal, nós temos aqui 0,555, infinitas casas decimais, e 0,625. O menor é qual? É o que está mais perto do zero. Então, é o 0,555, que é a mesma coisa que 5 nonos. E depois vem o 0,625. Qualquer dúvida você deixa nos comentários. Aqui a resposta que é a letra A de amor. Qualquer dúvida deixe nos comentários que a gente vai buscar ajudá-los aí da melhor maneira possível. Beleza? Valeu, bons estudos a todos e um abraço.